Com a chegada de novos sistemas construtivos aqui no Brasil, várias indústrias resolveram se instalar no nosso país, como é o caso da chinesa PTH, uma indústria responsável pela fabricação de estrutura de aço. Home TV hoje vai falar sobre estrutura de aço. Para isso estamos na PTH do Brasil, uma indústria sediada aqui no Paraná, responsável pela fabricação de perfis, de guias, de montantes de aço que são utilizados no sistema Light Steel Frame. Ao meu lado está o César, que é do setor comercial aqui da empresa e vai nos esclarecer algumas questões, né, César? Para começar, por exemplo, queremos levar até os nossos telespectadores a seguinte dúvida. Para quem nunca ouviu falar no Light Steel Frame, o que é? Bom, Vicente, o Light Steel Frame é um sistema conhecido mundialmente que veio para o Brasil agora como uma nova opção de construção. Porém, é um sistema que não leva nenhum tipo de cimento, fora a base dele, que seria o radier, né, que leva o cimento, mas ele é um sistema conhecido ecologicamente correto, por ele levar elementos que não agridem tanto a natureza, como, por exemplo, o aço, né, que ele é reciclável. Na verdade, nós estamos aqui exatamente na indústria que fabrica os perfis de aço, né? O sistema de steel frame é baseado numa casa que é como se fosse um esqueleto, como esse que a gente está vendo na imagem, né? Exatamente. O aço seria o primeiro elemento que faz parte desse sistema, né? Nós temos a PTH, é uma empresa multinacional, a matriz dela fica na China. Ela veio para o Brasil há uns 3 anos, mais ou menos, e agora a gente começou a desenvolver mais essa parte comercial da empresa, né? Então, hoje nós temos a estrutura da empresa voltado para a solução completa em aço, né? Então, nós temos todo o beneficiamento das bobinas aqui e conseguimos entregar a nível de Brasil aí todo esse material. Essas bobinas de aço chegam aqui na fábrica e elas são transformadas em perfis? Exatamente. Nós compramos as bobinas em planos de aço, né? Que seria as chapas, né, enroladas, e nós temos toda essa tecnologia de máquinas aqui que produzem que transformam essa bobina no montante, no perfil propriamente dito depois, para ser feita essa estrutura das casas. Qual é a diferença desses perfis para aqueles de drywall? É o tamanho? Não, na verdade, assim, um composto do drywall para o Light Steel Frame seria os perfis de drywall, eles não são estruturais, eles são em chapas mais finas, digamos assim. Já o perfil do Light Steel Frame é um perfil mais robusto, é um perfil mais que vai ser usado mesmo para estruturar aquela edificação. Digamos que seria mais resistente. Exatamente. O perfil do drywall, ele não tem essa ação estrutural, né? É um perfil muito usado para divisórias, né? Eu tenho um escritório, quero dividir ele em 2, colocar mais uma sala. Já o perfil do Light Steel Frame, ele é um perfil mais robusto, ele é usado para né, você conseguir fazer um cálculo estrutural em cima dele, e esse perfil ele vai ser usado nessa estrutura como um perfil estrutural. E por ser uma estrutura utilizada nesse sistema construtivo, faz com que ele aconteça mais rápido. Isso quer dizer o quê? Que para montar uma casa, utilizando uma estrutura de aço, o processo é muito mais rápido do que uma alvenaria tradicional, por exemplo, é isso? Exatamente, muito mais rápido e muito mais limpo. Vamos tomar de exemplo aí hoje uma estrutura, um projeto de 100 metros quadrados, você comparando ele com a velocidade do Light Steel Frame e da alvenaria. A alvenaria, você demoraria para fazer uma casa dessa aí 4, 5 meses,
até mais, porque o processo é um processo que você consegue parar no meio dele, pensar se eu vou terminar agora ou não. Já o Last Steel Frame, ele tem todas esse cronograma de obra, que a partir do momento que chegou a estrutura de aço lá, você já tem que estar tudo preparado para começar a levantar as paredes, a mão de obra já tem que estar apta a fazer isso. Então, em torno aí de 10 dias, você já está com essa estrutura praticamente levantada, começa a vir as chapas, que são as chapas de contraventamento, as chapas de acabamento externo. Então, provavelmente aí com 30, 40 dias você já esteja com essa estrutura levantada e fechada, que é um ganho aí de quase 70% de velocidade aí em relação ao alvenaria. Passeando pelas ruas aqui no Brasil, a gente já consegue reconhecer alguns projetos em Last Steel Frame. O nosso telespectador que está nos assistindo agora, se ele está pensando em construir, ele tem um projeto pronto já e está pensando em fazer, até em alvenaria mesmo, há a possibilidade de ele fazer em Last Steel Frame um projeto que ele já tem pronto? Sem dúvida nenhuma. O projeto arquitetônico ele serve tanto para a alvenaria quanto para o Last Steel Frame. Tá? A única diferença é que nesse projeto ele vai ser transformado para um projeto estrutural. Então vai ser feito um desenho específico em cima desse mesmo projeto, né? Não vai ser alterado nenhuma linha dele, digamos assim. Porém, é feito cálculos em cima desse projeto para que o aço que vai ser usado nele seja o aço específico para aquele projeto, né? Então é feito esse projeto estrutural, mas não tem problema algum se esse projeto foi voltado para a alvenaria. Até quantos andares eu posso construir em Last Steel Frame? Bom, aqui no Brasil eu já vi até 5 andares, tá? Mas assim, o usual mesmo é 2 pavimentos. Não tem digamos assim, uma restrição, eu quero fazer 3 pavimentos. Você pode, você vai usar um pouquinho mais de aço, você vai usar um pouquinho mais de cálculo estrutural, uma coisa assim. Porém, a restrição seria até 5 pavimentos. Quer dizer que eu posso tranquilamente fazer um sobrado, por exemplo? Com certeza, um sobrado de 2 pavimentos, que é o mais usado, né? A gente vê os projetos que chegam para nós aqui, são todos eles com 2 pavimentos, no máximo 2 pavimentos mais um quarto, um escritório em cima. Basicamente seria isso mesmo. E em relação às casas populares, aquelas casas de 2, 3 quartos, uma casa um pouco menor, há possibilidade de fazer em quanto tempo eu posso construir uma casa popular? Casa popular hoje, eles estão construindo assim mais em quantidade, né? Então, se você tiver aí um cronograma dentro de uma obra grande, você consegue fazer até a cada 5 dias você entregar uma casa, isso dentro de um cronograma específico, né? Uma casa em 5 dias? Não que você vá construir especificamente aquela casa em 5 dias, mas se você tiver um lote lá com 100 casas, mais ou menos, seria mais ou menos um cronograma, a cada 5 dias você teria uma casa dessa pronta. Isso com uma mão de obra especializada, várias pessoas no canteiro de obra, né? Então, você conseguiria entregar, digamos assim, uma média aí, a cada 5 dias, uma casa pronta, né? Seria uma fábrica, uma indústria de casas mesmo, quer dizer, a produtividade ela é muito melhor, né? Exatamente, desde que você tenha esse acompanhamento, desde que você tenha essa organização no canteiro de obra, você consegue fazer uma média dessa aí por casa. Como é que funciona esse aparelho, essa máquina que corta os perfis já de acordo com o projeto? Você veja bem, a máquina digamos assim, é uma ferramenta que nós temos aqui para nos ajudar nesse sistema, né? Não é tudo, né? A engenharia que tem por trás dessa máquina é o que conta. Por quê? Todo projeto desenvolvido, todo projeto ele é pensado, tudo que tem que ser modificado no projeto, se tiver alguma modificação, é feito antes dele ir para a produção, né? Então a máquina ela vai funcionar depois que tudo isso estiver dentro dos seus conformes, né?
Depois que foi analisado o projeto, que foi feita toda essa parte de customização do projeto, esse projeto vai para a máquina, né? O software vai ler esse projeto e a máquina vai começar a cortar. Então, vamos exemplificar, se eu tenho um plano de parede aí com 2 aberturas de janela, ela vai ler esse detalhe e vai cortar os perfis para que essa parede ela saia com as 2 aberturas de janela milimetricamente correta, da mesma maneira que foi programado no computador. Quanto à resistência do aço numa construção, quer dizer, ela é resistente? Muito resistente, tão resistente quanto a alvenaria. Eu vou exemplificar para você aí no Japão. O Japão é um país onde tem muito terremotos, né? Um abalo sísmico, que isso aí mexe muito com as estruturas. Lá, o sistema construtivo lá do Japão é o Light Steel Frame. Por quê? Se você for fazer um comparativo de uma casa em alvenaria e uma casa em steel frame, ela pode até ter o mesmo teor de estrutura, digamos assim. Mas, no caso de um terremoto, quem vai cair primeiro vai ser a casa de alvenaria. Tá? Porque a casa em steel frame ela tem pontos de fixação, tem pontos de distribuição de cargas em cima de cada ponta de perfil, digamos assim, sabe? E a alvenaria não, a alvenaria ela tem um ponto concentrado, então se ela tiver algum abalo numa específica coluna, aquela coluna vai ruir e vai cair a casa, né? Já no steel frame não, ela vai amassar, ela vai torcer, porém ela não vai desmoronar, né? Então seria digamos assim, esse comparativo que nós temos hoje em relação à alvenaria. Os dois são estruturais, têm as suas funções, porém o steel frame ele é bem mais seguro do que a alvenaria nesse quesito de terremotos, né? Como que é feita a fixação da estrutura de aço ao solo? A base dessa fixação, digamos assim, onde começa tudo, seria o desenvolvimento de um radier, que seria uma base flutuante de concreto. Tá? Então, a estrutura vai em cima dessa base. Então, o concreto ele vai ser, digamos assim, o ponto de fixação da estrutura. A estrutura, por ser uma estrutura muito leve, ela pode... se der um vento muito forte, essas coisas assim. Então, essa estrutura ela vai fixada em cima do radier. O elemento de fixação mais usado, mais comum, seria o parabolt, né? O chumbador mecânico. Né? Então, nada mais é do que feito um furo transpassando a estrutura dentro do concreto, esse chumbador vai lá dentro e ele se expande lá dentro. Então, é isso que garante a fixação da estrutura no concreto. E fazendo um comparativo do sistema Light Steel Frame, da estrutura de aço, com uma casa em alvenaria dessas convencionais, qual a relação de peso entre essas duas casas? É relativo, é uma pergunta assim, como que eu vou te explicar assim, por o sistema ser muito leve, o comparativo dela também seria muito grande, né? Muita diferença. Muita diferença, exatamente. Porque, vamos exemplificar de novo, voltando lá numa casa de 100 metros quadrados, uma estrutura dessa em aço vai pesar em torno aí de 5 toneladas, enquanto o concreto, por si próprio, se você for pegar em uma casa de 100 metros quadrados, eu não tenho nem ideia de quanto metros cúbico de concreto que vai ser usado para ser feita uma casa dessa. Então, eu calculo aí que seja em torno aí de 70% a 80% mais leve do que uma casa de alvenaria. Né? Então, por aí você já tem uma certa visão disso aí. Bem, uma das campeãs de todas as perguntas que chegam até a nossa produção do programa é sobre a questão de custo-benefício. Principalmente, é mais caro, é mais barato? Afinal de contas, o sistema Light Steel Frame, com a relação de custo-benefício? Você veja bem, Vicente, o custo-benefício hoje, digamos assim, um comparativo hoje do Light Steel Frame e da alvenaria, ele não se torna muito mais barato do que a alvenaria. O Light Steel Frame ele é um sistema que ele é mais caro que a alvenaria. Porém, se você fizer uma conta ao inverso,
usando os fatores que são os benefícios do sistema, principalmente no tempo que se leva para fazer uma casa de alvenaria e no tempo que se leva para fazer uma casa de steel frame, você vai ver que você vai estar economizando com mão de obra, o desgaste do material, digamos assim, as placas que são usadas para o sistema, ela já vem contada, então você já tem ali uma fidelidade orçamentária naquilo ali, você não vai ter que comprar a mais, vou ter que comprar lá mais 1000 tijolos ali para fazer minha casa, vou deixar aqui. Aliás, dificilmente alguém que vá fazer uma obra, eu sei por experiência própria, alguém que vá fazer uma obra em alvenaria dificilmente vai gastar exatamente aquele valor que se programou para gastar, não é isso? Exatamente, é o que não acontece no steel frame. Então, simplificando assim, ele é mais caro, porém, no final da tua obra lá, você viu que você iria gastar 2 anos para construir aquela casa, você gastou 6 meses, você já economizou na mão de obra, o material que você teria que comprar a mais, você não precisou comprar mais, porque você já programou essa compra, você já sabe quantas placas você vai usar para fazer ali. Então, assim, ele se torna... ele acaba empatando ali o metro quadrado. O que vai impactar nisso aí, que seria igual na alvenaria também, seria o revestimento, o acabamento interno, digamos assim, sabe? Isso que impactaria se ele ia custar muito mais ou então muito menos. Mas, assim, em comparativo de parede branca, digamos assim, sem acabamento e mais mão de obra, ele vai igualar mais ou menos o preço da alvenaria. E para construir em lá steel frame, imagino que precise de uma mão de obra especializada, né? Muito boa essa pergunta sua, Vicente. Hoje a gente vê aí no mercado uma carência grande de mão de obra. A gente sabe que em alguns pontos, né, a gente consegue achar mão de obra qualificada, né, mão de obra específica para aquele sistema, né? Eu vejo assim, a cada dia que passa, a gente encontra pessoas formadas, cursos específicos. A PTH hoje ela tem um curso profissionalizante aqui. A cada mês a gente está dispondo desse curso para fomentar mais essa mão de obra que, ao meu ver, é um gargalo do sistema, né? Hoje a gente tem condição de produzir, a gente tem condição de entregar a nível de Brasil, porém, não se acha mão de obra em toda a esquina, né, digamos assim. Então, é uma coisa que a gente está se programando, a gente está se preparando para quanto mais mão de obra a gente tiver, mais especialização a gente tiver nessa mão de obra, vai ser uma ajuda muito, muito boa para o sistema. Como é que funcionam esses cursos de steel frame? A PTH ela tem uma parceria com uma empresa de projetos, né, que a todo mês a gente tem uma escala, né, a cada 30 dias, a cada 35 dias a gente tem uma turma, né, 10 a 12 pessoas que vem fazer o curso aqui com a PTH. Né? Então a gente dispõe desses treinamentos aqui também, tanto para mão de obras, arquitetos, engenheiros que queiram conhecer melhor o sistema, pode procurar a PTH, que nós temos esse tipo de treinamento aqui também. O que você diria, para finalizar nosso bate-papo aqui, para aquelas pessoas que querem construir e que ainda estão na dúvida se optam pelo sistema steel frame ou se fazem naquele velho e tradicional sistema de alvenaria? O que você diria para essas pessoas? Até meio assim da minha parte, né? Optem pelo sistema steel frame que vocês não vão se arrepender. Pesquisem, né? Eu acho que é muito importante a pesquisa. A cultura do brasileiro ainda é a alvenaria, porém é uma coisa que já está ultrapassada, né? Existem muitos fatores dentro da alvenaria ali, muita coisa dentro da alvenaria ali que não é correto, que não está correto, mas porém é a cultura. Então
pesquisem antes, que eu tenho certeza que vocês vão acabar optando pelo sistema Light Steel Frame.